Bom, eu queria só falar o seguinte. Chegamos no século XVII. O século XVII e o século XVIII é aquilo que em geral se chama a época da razão. Porque existe uma diferença de comportamento nas sociedades entre a antiguidade, o Renascimento e a época que começa nesses séculos. Bom, a primeira coisa a lembrar é que a ciência progrediu muito mais rapidamente a partir do século XVII do que antes. Antes passava centenas de anos durando pouca coisa. A partir do século XVII o progresso começa a ficar muito mais rápido, muito mais novas descobertas são feitas, novas investigações aparecem num ritmo sem precedentes. O que se deve notar é que o século XVII representa a quebra, vamos dizer assim, de um paradigma que, para usar essa palavra que eu não gosto, mas tudo bem, que existia anteriormente. Na Antiguidade, na Idade Média, as sociedades eram governadas por tradições. Tudo era tradição, que se perpetuavam a longo prazo. Por exemplo, a ciência era a ciência dos antigos. Era a ciência dos gregos e alexandrinos, que norteava todo o conhecimento. A filosofia, a metafísica era de Aristóteles. Inclusive, a tradição religiosa era a tradição religiosa imutável do cristianismo. E, inclusive, até a política era baseada na tradição. O único regime político existente e considerado era a monarquia. Todo mundo tinha rei. Mas, além disso, inclusive, o próprio Estado, ele apropriou-se das ideias religiosas para justificar a monarquia. Por exemplo, você olhando a Bíblia, você vê lá que num certo momento do Antigo Testamento, o Jeová deu lá um rei para os judeus. O primeiro rei foi Saul, o primeiro rei dos judeus. Então, era comum se dizer que a monarquia existia não por circunstâncias políticas, mas por ordem divina. Deus mandou que cada país tenha um rei. Sim, inclusive dentro desse espírito que se chamou o direito divino dos reis, que se prolongou por um bocado de tempo, você fazer uma rebelião contra o seu rei não era apenas um crime político, era um pecado. Porque você estava se insurgindo contra o ungido de Deus, o indicado por Deus. Isso chamou-se direito divino. Então, a partir do século XVII, a tradição começa a diminuir e é substituída pela razão e pelo raciocínio. Começa-se a valorizar a razão do ser humano. Para isso, certamente colaboram as várias descobertas feitas. Não é? Quando você descobre que uma série de coisas que eram tidas como absolutamente verdadeiras eram falsas, quando você descobre que a mecânica de Aristóteles não funciona, que a astronomia de Aristóteles não funciona, quando você descobre as grandes descobertas do século XVII, por exemplo, que o sistema de Copérnico é bom, que as leis de Kepler são boas, que a teoria da gravitação é boa, então ocorre o seguinte: uma série de coisas que antes eram consideradas fora da possibilidade da compreensão humana, não é? Era uma coisa que só Deus fez, só Deus entende, passam então a ser compreendidas por todo mundo. Você pode então prever o que vai acontecer no céu, e isso acontece, e essas leis naturais são obedecidas. Então a ideia
de que a cada momento Deus pode fazer um milagre e mudar tudo, então isso vai perdendo força, vai perdendo esse impulso. E então há cada vez mais uma convicção que o ser humano tem um âmbito de atividades muito maior do que era permitido antes, que o ser humano pode entender uma série de coisas da natureza que antes eram julgadas fora da sua capacidade. Isso, inclusive, chegou ao exagero do que se chamou de iluminismo, do século XVIII. O iluminismo é aquela crença tão poderosa na capacidade humana que se achava que se você fizesse uma educação baseada puramente na ciência e na lógica, abandonando todas as crenças e superstições da época, você não só garantiria o progresso universal, mas até mais garantiria a fraternidade universal. O universo estava destinado a uma fraternidade universal, a um congraçamento total dos povos, quando todo mundo entendesse o triunfo da ciência. Obviamente isso não aconteceu, não precisa nem dizer. O ser humano tem uma genética complicada. A gente sabe, as heranças são complicadas, as reações não são lógicas. Mas isso houve na época pré-revolucionária da França, né? Vários filósofos defendiam esse tipo de convicção, de que a humanidade seguia uma evolução pré-determinada, determinista, que resultaria finalmente nessa bonança completa, onde todo mundo ia ficar feliz e não haveria mais guerra, não haveria mais nada. O lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, reflete esse tipo de convicção. Que se você chegasse e tirasse todos os reis que tinha por aí, os povos ficariam todos felizes. Não é? Hoje também existe um iluminismo de outro tipo, achando que se você impõe democracia e eleição, resolve todos os problemas da humanidade. É só o pessoal votar que o problema está resolvido. Também não é verdade. Isso também não é verdade. Mas deixamos isso de lado. Então, o que é importante, eu queria chamar a atenção, é que, primeiro, a ciência anda muito mais depressa, descobertas novas são feitas com muito mais frequência e cada vez se descobrem novas áreas que o ser humano pode explorar, que são acessíveis à compreensão humana. Muito bem. A primeira coisa, não dá para falar, mas a primeira, vamos dizer assim, área a ser investigada a partir do século XVII é a astronomia. A astronomia no século XVII faz 3 avanços fundamentais. O primeiro, a convicção de que Copérnico está certo, baseada nas experiências astronômicas de Galileu e nas conclusões que ele tirou dessas circunstâncias. O segundo, fundamental, as 3 leis de Kepler. É uma ruptura completa com a tradição passada que impunha os movimentos circulares uniformes. Tradição completa em todos os sentidos. E terceira, naturalmente, não podemos falar agora, mas é a lei da gravitação universal, que coloca todos esses problemas em termos de matemática. Os problemas ficam difíceis porque as equações são muito complicadas, mas você pode, em princípio, escrever as equações que regem certo tipo de circunstância. É claro que se você vai procurar efeitos muito finos, o problema se complica enormemente. Bem, a primeira pessoa, naturalmente, a mencionar é Kepler. Deixa eu contar um pouco da história do Kepler. O Kepler nasceu na Alemanha, em 1571, por aí,
E ele era de uma família relativamente pobre. O pai dele era um soldado mercenário, que quando ele tinha seus 7 anos de idade, meteu-se numa guerra na Holanda e desapareceu, possivelmente morreu. E o Kepler ficou órfão. E ele não tinha recursos, mas era um bom estudante, foi muito bem na escola, arrumou subsídios para continuar estudando e cursou a Universidade de Tübingen, na Alemanha, que era uma universidade luterana. O Kepler era, em princípio, do credo luterano. E ele cursou essa universidade, ele aprendeu as ideias de Copérnico, ele teve como professor um astrônomo chamado Michel Maslin. Esse astrônomo era conhecedor das ideias de Copérnico e, pelo menos privadamente talvez, ele familiarizou os estudantes com as ideias de Copérnico. E o Kepler aceitou rapidamente as ideias de Copérnico. Muito bem. E o Kepler estava destinado a ser um pastor luterano. Mas lá para os 21 anos de idade, quando ele encerrou os estudos, ele percebeu que a vocação dele não era essa. Não tinha jeito para isso. E aceitou um cargo de professor na cidade austríaca de Graz. Essa cidade existe até hoje. E nessa cidade ele tinha um cargo de professor, um cargo que não exigia muito dele, porque a astronomia não era disciplina obrigatória, tinha poucos alunos, mas esse cargo também, ele tinha vamos dizer assim, a incumbência de fazer horóscopos. Kepler, como Tycho Brahe, era astrólogo. Quase todo mundo era. A astrologia e a astronomia eram coisas extremamente ligadas. Inclusive, o Kepler fazia horóscopos e, inclusive, ele deixou uma obra, o nome não me lembro bem, os princípios corretos da astrologia, explicando como é que as coisas devem ser feitas. Possivelmente ele ganhava mais dinheiro com isso do que dando aula de astronomia. E ele ficou assim, dando essas aulas, com poucos alunos, com pouco dinheiro. Aí ele passou a vida inteira correndo atrás de dinheiro. É um problema sério que ele teve. Mas até que um dia, quando ele estava dando aula, ele teve uma inspiração súbita. Essa inspiração súbita, sobre a qual eu vou falar depois, resultou na publicação, lá por 1596, por aí, de uma obra que tem um título muito comprido, mas que é, em geral, abreviado pelo nome de Mistério Cosmográfico. Essa obra tem uma exposição da teoria de Copérnico, onde ele fala que, com as ideias de Copérnico, os planetas não têm mais retrogradação, eles giram todos no mesmo sentido, esses efeitos são ligados ao movimento do observador na Terra, ele chama atenção para o movimento de planetas interiores, em que o Sol acompanha exatamente o planeta fictício, ele menciona os epiciclos iguais dos planetas exteriores como consequência natural das ideias de Copérnico, e ele, seguindo as ideias de Copérnico, ele começa a imaginar uma interação do Sol com os planetas, que seria a causa da rotação. Essa interação decairia com o inverso da distância, mais ou menos. Então, em vez de ter esferas cristalinas, em que os astros estão embutidos, encravados e que giram, haveria uma ação do Sol que seria responsável pelo movimento dos planetas. Naturalmente que ele via essa ação não como uma força central, no começo, mas como uma força meio radial, que torcia os planetas. Já se falou que a ideia do mistério cosmográfico assemelha-se a uma roda de bicicleta. Se você pegar uma roda de bicicleta e for olhar, ela tem raios.
Esses raios vão do miolo da roda para o aro. E esses raios transmitem a rotação do pedal e da corrente para a roda. Esses raios não são radiais, exatamente. Aqui. Repare o seguinte, a roda de bicicleta é assim, ó, tem um aro aqui, tem um miolo aqui, ligado à roda traseira, e os raios são tangentes. O raio sai daqui e vem para o aro, assim, ó. Óbvio. É claro, os raios não são assim, por razões evidentes. O raio não é assim. É óbvio por quê? Porque se você torce isso aqui, você puxa esse raio na direção do comprimento onde ele é mais resistente. Se você fizer uma roda de bicicleta assim, você pedalar muito forte, você torce. Os raios não aguentam esse esforço lateral. Então olha a roda de bicicleta. O pessoal sabe por que faz isso. E é mais ou menos como se o Sol, através de um mecanismo desse tipo, ele torcesse os planetas e os fizesse girar. Naturalmente, como os planetas giram cada vez mais devagar, quanto mais longe estão, essa força diminuiria com a distância. Mas o que é mais curioso no mistério cosmográfico é essa iluminação, essa intuição que ele teve quando estava dando uma aula. Ele reparou, vejam só, que existem 6 planetas na época, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 6 planetas. E há 5 poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E ele imaginou uma analogia assim: você pega 6 esferas concêntricas, uma para cada planeta, e a posição dessas esferas é dado pelo seguinte: você pega um cubo do lado de fora e escreve uma esfera. Depois você coloca, eu até tomei nota aqui, porque eu não sei de cor, a ordem, né, dos tetraedros. Há uma ordem especial e há uma razão lógica para essa ordem. A ordem é a seguinte: você pega um cubo, escreve uma esfera. Nessa esfera você bota um tetraedro. Depois você põe um dodecaedro, um icosaedro e um octaedro. De maneira que esses poliedros eles sejam tangentes, ou sejam inscritos e circunscritos em 6 sucessivas esferas. E ele reparou que montando nessa ordem, o que deve ser um trabalho tremendo de fazer conta, o raio das esferas estava entre si na mesma proporção do raio dos planetas. E ele achou que tinha feito uma descoberta sensacional. Dizem que ele disse que não trocaria essa descoberta nem pela metade do reino da Saxônia. Naturalmente a descoberta não vale nada. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Ele voltou atrás? Não voltou atrás. Mas isso não é a descoberta que é interessante. O interessante é o espírito por trás disso. A ideia é de você procurar a razão das coisas. E procurar a razão das coisas da seguinte ideia: Deus é perfeito. Ele deve ter feito harmonias que nós não compreendemos. Então nós vamos descobrir essas harmonias. E essa ele achou que era uma das harmonias do universo. Ele ficou muito contente com a ideia, escreveu essa obra, mandou a obra para vários príncipes, procurando um emprego melhor. Essa obra teve na mão do Galileu, que não se sabe se leu a obra, e na mão do Tycho Brahe. O Tycho Brahe não se espantou muito com certamente com essas extravagâncias para nós, porque ele também era alquimista e astrólogo. Tudo bem. Mas parece que ele ficou impressionado com a habilidade matemática do Kepler
e começou a fazer umas tentativas de ter o auxílio do Kepler no seu observatório. Bem, o Kepler hesitou, porque, vejam se, nessa época houve uma mudança no poder religioso onde o Kepler estava, e os professores luteranos foram todos expulsos, menos o Kepler. Por quê? Bom, a gente pode dar 3 razões. Uma, o Kepler era luterano, mas não era um luterano extremado, de maneira nenhuma. Ele tinha boa relação com os católicos. Não levava essas questões religiosas assim a esses extremos, certamente. E, talvez a mais importante, ele tinha uma ótima reputação como astrólogo. Porque ele, de uma feita, ele fez uma previsão no almanaque astrológico que ele escrevia para todo ano, que haveria um inverno muito rigoroso, e aconteceu. E de outra feita, ele previu que haveria uma invasão dos turcos, e aconteceu. E aí esses sucessos deram um prestígio muito grande a ele, e possivelmente o pessoal local achou que ele era um indivíduo precioso para a comunidade. E possivelmente ele deve ter protegido Kepler. Aconteceu que as coisas foram ficando cada vez piores, começou a haver pressões para ele se converter ao catolicismo, ele não chegou a esses extremos, e ele acabou aceitando o convite do Tycho Brahe. Nessa altura o Tycho Brahe tinha brigado na Dinamarca e estava vindo para Praga. E o Kepler foi trabalhar com ele. Eram pessoas muito diferentes, de harmonizar o Tycho Brahe e o Kepler. O Tycho Brahe era um nobre extremamente arrogante. O Kepler é um indivíduo de origem humilde, mas com uma cabeça diferente do Tycho Brahe, inclusive com uma curiosíssima complementaridade. Dizem que quando o Kepler era criança, ele teve um ataque de varíola e ele ficou com a visão prejudicada, o que implicaria que ele jamais poderia ser astrônomo. Na época, astrônomo é um cara de boa visão, é o pré-requisito para astronomia. Você tem que ter boa visão. O Kepler disse que não tinha. Em compensação, o Kepler era um matemático muito competente e o Tycho Brahe não era matemático. De maneira que eles eram pessoas complementares, num certo sentido. Um fazia excelentes observações e o outro procurava tirar relações matemáticas dessas observações. Bem, aconteceu que o Tycho Brahe morreu 1 ano e meio depois e o Kepler ficou no lugar dele de matemático da corte imperial. Matemático quer dizer astrólogo, essencialmente. O Galileu também tinha esse nome, matemático da corte, da corte do Duque de Toscana. Eu não sei para que a corte quer um matemático, mas ele entrou no lugar do Tycho Brahe com um salário reduzido, porque ele não era tão famoso, e ele conseguiu, com uma certa esperteza, que os herdeiros do Tycho Brahe deixassem com ele todas as anotações do Tycho Brahe. E o Tycho Brahe já tinha falado para ele para começar a estudar o movimento de Marte. Marte é o planeta adequado para você estudar as irregularidades do movimento planetário. Por que razão? Bom, 2 razões. Uma razão. Marte é o planeta que tem a órbita mais excêntrica, com 2 exceções. Bem, Plutão era desconhecido, então não esquece. Mercúrio é mais excêntrico do que Marte, mas Mercúrio é ruim de observar. É um planeta que está sempre perto do Sol, está sempre perto do horizonte, onde em geral a observação é pior, porque você em geral tem morro, tem árvore, tem nevoeiro, uma série de problemas. Então Mercúrio é um planeta ruim de observar. E ele passa um bocado de tempo impossível de ser observado, perdido dentro do brilho do Sol. Então,
Marte não é assim. Então ele começou a pegar todas as anotações de Tycho Brahe de Marte e começou a se dedicar, vamos dizer assim, extensivamente ao estudo desse problema. Bom, ele então fixou-se em Praga e começou a trabalhar duramente, pegando todas as observações do Tycho Brahe e tentando inventar uma órbita que concordasse com aquelas observações. E gastou um bocado de tempo nisso, um bocado de anos nisso. As publicações dele, deixa eu ver a ordem das publicações, que é uma coisa que tem um certo interesse. Enquanto ele trabalhava nesse problema terrível de Marte, com os dispositivos que eram possíveis na época, não tinha cálculo diferencial integral, só tinha geometria, ele trabalhou um bocado em ótica. E ele publicou 2 obras em ótica, por volta de 1604, por aí, que são fundamentais. Se ele fizesse só isso, já seria motivo para ser lembrado na história da ciência. Essas obras, umas chamam-se Diótricos, outras chamam-se Comentários sobre Vitello. Vitello foi um polonês que escreveu uma obra de ótica muito prezada lá no século XIII. Nessas obras, ele introduz descobertas muito importantes. Na primeira, ele faz um estudo do olho humano e identifica a finalidade de cada parte do olho humano. O cristalino é uma lente que focaliza e produz imagens. As imagens estão na retina, e a retina é um órgão sensível que leva a comunicação da imagem para o cérebro. Então, a anatomia do olho humano deve muito ao Kepler. E, na outra obra, ele estuda o telescópio. O telescópio já tinha sido usado por Galileu, mas ele faz um estudo do telescópio longo e ele propõe um telescópio diferente, que se chama hoje em dia luneta astronômica. A luneta do Galileu é uma luneta terrestre, que não inverte imagem. A do Kepler inverte imagem, mas é mais adequada para observação astronômica. Inclusive, o Kepler fez uma outra coisa fundamental. Ele, usando uma fórmula aproximada da lei de refração, que ainda não tinha sido descoberta, ele explicou por que é que os óculos corrigem os defeitos de divisão. Óculos já haviam sendo usados há 300 anos. Daquele jeito, tentativa e erro. É que nem o meu avô contava. Meu avô morreu muitos anos atrás. E nasceu 2 séculos atrás. E ele contava, naqueles lugares, no interior de Minas Gerais, onde ele trabalhava em estrada de ferro, regiões perdidas lá, que os óculos eram vendidos por vendedores de óculos. O vendedor vinha com uma pilha de óculos e você pegava e experimentava aquele que era melhor para você, não tinha oculista. E funcionava assim na época do Kepler, os óculos. E ele explicou por que é que esse tipo de lente corrige miopia, por exemplo. Onde estão os defeitos de focalização no olho das pessoas que têm esse tipo de deficiência. Isso o Kepler que fez. Bem, mas ele então, trabalhando duramente lá em Marte, não era coisa fácil, ele começou a fazer as observações e descobriu que a órbita circular era um caso perdido, que não havia nenhum ponto equante no interior da órbita que desse um resultado satisfatório se o planeta girasse em movimento uniforme em torno daquele ponto. Inclusive, ele chegou a obter uma série de construções que davam um erro de 8 minutos de arco. E ele rejeitou todas,
porque ele tinha confiança que Tycho Brahe não faz erro de 8 minutos de arco. E ele continuou se esforçando e conseguiu, primeiro, notar que o planeta anda mais rápido quando está perto do Sol e mais devagar quando está longe. E ele, usando uma forma primitiva de cálculo de área de integração, ele conseguiu chegar na segunda lei. Aquela que diz que a linha que vai do Sol ao planeta, ela percorre áreas iguais em tempos iguais. Depois ele foi estudar a órbita e descobriu que a órbita não era circular, era meio achatada. Ela era mais comprida na direção do periélio e do afélio, da maior ou menor distância. E ele achou que a órbita devia ter uma forma oval. E ele passou anos tentando adaptar ovais nas órbitas planetárias e não sendo bem sucedida. Isso são anos seguidos de esforço. Até que ele experimentou uma elipse. E, tendo estudado Apolônio, que é coisa raríssima na época, ele dominando a teoria matemática das elipses, ele chegou na segunda lei, que a órbita é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. Esses resultados, que são fundamentais da história da astronomia, constituem uma ruptura completa com o passado, onde não existe mais nada de movimento uniforme, nem circular. Ele publicou, em 1609, se não me engano, numa obra que tem um nome comprido, mas que começa com uma frase excelente: astronomia nova, novíssima, pode-se dizer. Realmente é um marco na história da astronomia. Bem, aí o Kepler morreu a mulher dele, ele casou de novo, trocou de cidade, foi para Linz, se não me engano, na Áustria, e ele foi comprar, dizem que foi comprar vinho para a casa dele, e ficou muito insatisfeito com os métodos que os vendedores de vinho usavam para avaliar o volume dos barris. E escreveu uma obra chamada, se não me engano, Cálculo do volume dos barris de vinho, onde ele calcula o volume de 100 figuras de revolução gerada por 100 cubas diferentes, para tudo quanto é tipo de cuba que você podia imaginar. Ele publicou essa obra e ele continuou trabalhando, enfrentando dificuldades. Se sabe, a Guerra dos 30 Anos foi entre 1618 e 1648. O Kepler morreu em 1621. Quer dizer, ele pegou no fim da vida o começo da Guerra dos 30 Anos. Uma série de situações difíceis. Morreu em 1612 o imperador Rodolfo II, que era o patrão, o protetor dele, e o substituto dele, que era o irmão dele, pagava o salário dele com menos irregularidade, e ele começou a enfrentar uma série de dificuldades na vida. A mãe dele foi acusada de feiticeira e esteve para ser condenada à fogueira. E o Kepler teve que fazer um esforço danado para tirar a mãe da fogueira. Ele mesmo diz que a mãe era uma mulher complicada, era uma mulher que fazia fofoca e era uma mulher que tinha um temperamento difícil. E naquela época, infelizmente, quando tinha alguma mulher, especialmente mulher, que tinha alguma excentricidade, era logo vista como feiticeira. E se acontecesse algo de estranho na comunidade, alguma epidemia, algum negócio estranho, deve-se a alguma feitiçaria. E era aquilo que se chama, hoje em dia chama-se de caça às bruxas. Ou existiu de fato na Alemanha uma caça às bruxas, no século XVII, onde qualquer mulher que apresentasse um comportamento excêntrico ou suspeito
logo acharam que ela era uma feiticeira. E isso aí era, em geral, um indicativo de ameaça de ser queimado na fogueira. Bem, isso é uma outra história. Teve até dois frades meio loucos, eu digo loucos hoje, que escreveram uma obra famosa chamada Martelo das Feiticeiras. E que nessa obra eles dão uma série de indicações ridículas de como é que se pode identificar uma feiticeira. Pela aparência, se fizer isso, se fizer aquilo, uma série de desvarios desse tipo. Naturalmente, os homens em geral estavam isentos de suspeita de feitiçaria. Feitiçaria era uma coisa tipicamente feminina para a época. Inclusive, era ligado, naturalmente, a duas coisas. Primeiro, a tradição bíblica do Jardim do Éden, em que Eva deu o fruto proibido para o Adão comer. E, em segundo lugar, era uma outra crença que havia, que as feiticeiras tinham comércio sexual com demônios, numa série de cerimônias secretas e coisas assim. Bom, deixa para lá. Isso é um problema danado para o Kepler. E o Kepler, com essas dificuldades todas, continuou trabalhando e publicou ainda 3 obras. Essas 3 obras que ele publicou, uma chama-se o Epítome da Astronomia de Copérnico. Epítome quer dizer resumo. Um resumo da Astronomia de Copérnico. É uma das obras mais legíveis do Kepler. Onde ele é mais, vamos dizer assim, direto, mais claro, sem nenhuma das extravagâncias típicas que ele tinha. A outra obra é um tratado sobre os cometas, onde o Kepler observa que a cauda do cometa é sempre oposta ao Sol. E ele atribui isso ao fato da luz solar empurrar partículas do cometa para longe, o que na época não é uma má ideia, certamente. É um bom começo. E devo dizer que naquela época os cometas não eram considerados membros permanentes do sistema solar. Cometas achavam que andavam em linha reta, eles vinham e iam embora. E ninguém, nem o Kepler, nem nenhum dos seus sucessores, até Newton, teve a ideia de aplicar a lei de Kepler para os cometas. Cometas também têm a lei de Kepler, também são arte do sistema solar. Mas nem que os cometas que têm órbita elíptica, identificável, obedecem às 3 leis de Kepler. Bem, e ele escreveu uma terceira obra chamada As Harmonias do Mundo. Essa é uma das obras típicas da personalidade mística do Kepler. É de 1618, por aí. Dessa obra, ele fica preocupado em chamar atenção para regularidades existentes no universo. E isso envolve as proporções da geometria, né? Envolve uma série de outros aspectos do conhecimento, por exemplo, a matemática e a música, o valor dos intervalos musicais, e envolve também a harmonia das esferas, famosa. Kepler volta a considerar a velha ideia pitagórica, mas de uma maneira matemática agora. Ele imagina os planetas emitindo notas musicais. Mas ele não só admite, como calcula as notas. E ele se baseia numa hipótese seguinte: quanto mais excêntrica a órbita, mais notas o planeta emite. Ou seja, quer dizer o seguinte: se a órbita é mais excêntrica, mais varia a velocidade. E as notas do planeta estão ligadas à velocidade de rotação. De maneira que se o planeta tem uma órbita excêntrica, que varia muito,
esse intervalo de velocidade abrange mais de uma nota. Por exemplo, Vênus, que tem uma órbita praticamente circular, é o planeta de uma nota só. Para a Terra, ele arruma duas, o Mi e o Fá, que ele achou excelente, porque em latim, Mi e Fá é o começo de miséria e fome. Duas coisas que ele acha muito adaptadas ao planeta terrestre. Você veja como na cabeça dele se misturam cálculos matemáticos essenciais, descobertas e intuições formidáveis, e também uma série de imaginações e intuições que não tem nada a ver com a realidade, mas que ele achava perfeitamente razoáveis. Ele buscava as harmonias do universo. E, para eles, essas leis astronômicas que ele descobriu eram a harmonia do universo. Inclusive, nessa obra, A Harmonia do Universo, aparece uma preciosidade, a terceira lei de Kepler, de que o quadrado do período é proporcional ao cubo do eixo maior. Isso, para ele, era uma das harmonias que todos os planetas têm. E essa, de fato, é uma harmonia fundamental, que a gente sabe hoje que está ligada com o inverso do quadrado da distância, com essa lei de movimento. Bem, o Kepler, ele, no fim da vida, fez uma tabela astronômica, que ele chamou de tabela Rudolfina, em homenagem ao seu falecido patrono, o imperador Rodolfo II. Muito bem. E nessa tabela, ele usa as suas três leis. Ele abandona completamente o sistema de Copérnico, baseado em órbita circular, e ele se fundamenta nessas leis. Durante 1 século e meio foi a melhor tabela que houve. Estava baseada em coisas muito mais precisas do que era possível imaginar antes. Bem, o Kepler morre 59 anos, numa viagem que ele fez para tentar receber o salário atrasado. Ele vivia com o salário atrasado. Não quer se fazer. O que é curioso observar é que essas três leis, que hoje nos parecem essenciais, não despertaram atenção na época. Você vê que a Astronomia Nova foi publicada em 1609. Galileu, que morreu em 1642, nunca mencionou a lei de Kepler. Nunca. Para ele, ou era Ptolomeu ou era Copérnico. Simplesmente ignorou. E não só Galileu, vários outros astrônomos da época não levaram a sério as leis de Kepler. Isso começou devagar. Uns aceitavam a primeira lei, recusavam a segunda. Outro modificava a segunda lei, outros faziam isso e aquilo, e a terceira lei em geral era ignorável. Foi Newton que mostrou que a terceira lei tem um caráter fundamental. E foi quem fez o resultado fundamental, que é mostrar que as três leis de Kepler são compatíveis com uma lei de atração radial, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Devo dizer que o Kepler andou tentando também acertar o movimento planetário, imaginando uma interação magnética. O magnetismo estava na ordem do dia na época, e ele tentou imaginar uma interação magnética entre o Sol e os planetas que fosse responsável pela variação da distância. Reparem que essa roda de bicicleta é boa para uma órbita circular. Como a órbita não é circular, ela varia, então ele imaginava uns polos magnéticos no Sol, nos planetas, para conseguir esse tipo de efeito. Bem, essencialmente, essa é a história do Kepler, e o Kepler foi um indivíduo que seguramente colocou a astronomia num caminho completamente diferente do que vinha sendo antes. Enquanto o Copérnico ainda mantém
a preocupação com a órbita circular uniforme em relação ao centro, que ele achava que era uma exigência fundamental, ou quer para a primeira pessoa romper com essa crença e a dizer como ela deve ser rompida. Por mais estranha que seja a personalidade dele, aliás, ele é um criador da ficção científica. O Kepler deixou uma obra que hoje quase ninguém lê, chamada Sonho, que ele narra uma viagem à Lua. É uma obra de ficção científica, pura. E é das últimas coisas que ele escreveu, não é uma obra de astronomia, é uma obra literária. E que ele trata a astronomia em termos de ficção do indivíduo que consegue ir na Lua. Bom, o outro nome, óbvio, pelo qual nós temos que falar é Galileu. Galileu é uma pessoa que, infelizmente, não dá para falar tudo hoje, porque há muita coisa a falar sobre Galileu. Ele teve uma vida atribulada, complicada, e os detalhes da vida dele são muito ricos. E a famosa questão do seu processo é um assunto que vai longe. Apesar do processo de Galileu ter sido preservado e ter sido analisado pelos especialistas e ser uma coisa preciosa, ele não resolve uma série de problemas. Nós gostaríamos de ter uma gravação, não tinha na época gravador, uma gravação da conversa entre os membros do Comitê Inquisitorial. Isso seria muito esclarecedor, mas infelizmente nos faz falta. Bem, mas eu posso falar alguma coisa sobre Galileu. Galileu nasceu em 1564, era filho de um comerciante de tecidos, não muito bem sucedido, que também era músico. O pai dele também era músico. E ele, quando jovem, 17 anos de idade mais ou menos, o pai conseguiu mandá-lo para a Universidade de Pisa, na Itália, para estudar medicina, porque o pai queria que ele fosse médico, porque o pai queria ter um filho que o suportasse na época de velhice. E a medicina era uma profissão importante na época, que podia ser bem remunerada. E o Galileu, em obediência aos ditames do pai, ele foi estudar medicina. 1581, por aí. E nessa estrada do Galileu, existe uma famosa história, longamente discutida, segundo a qual ele estaria um dia assistindo missa na catedral e olhou uma lâmpada balançava no teto. Lâmpada quer dizer um lampião, obviamente, uma vela, uma coisa assim, um candelabro, vamos dizer assim, com uma série de velas, coisas assim, que balançava. E ele teria observado que o período de oscilação não depende da amplitude, tendo para isso medido o tempo contando as pulsações. Isso é o que diz a tradição. Essa tradição já foi investigada até a exaustão. E há uma série de dúvidas que não podem mais ser sanadas, não tem jeito. A primeira dúvida é a seguinte: é claro que, naquelas circunstâncias, o Galileu pode ter tido a ideia de que o período não depende da amplitude, é claro. Mas, vamos dizer assim, as circunstâncias não permitiam uma afirmação categórica. Você, com um meio de observação tão precários, você não vai fazer uma afirmação dessa. A segunda coisa curiosa é que o Galileu só tornou público esse fato 20 anos depois.
numa carta que ele escreve a um amigo dele, o Marquês Guidobaldo Belmonte, que também era interessado em ciência. Ele então manifesta o fato público de que as oscilações do pêndulo não dependem da amplitude. Galileu descobriu a propriedade das pequenas oscilações. As oscilações de amplitude maior dependem, mas isso foi Huygens que estudou, não foi Galileu. Bem, a terceira coisa curiosa é que em nenhuma de suas obras, nem em nenhuma de suas cartas, Galileu menciona o episódio da catedral. Esse episódio aparece numa biografia do Galileu, escrita por um gente chamado Vincenzo Viviani. Esse Viviani era um jovem interessado em matemática, que tinha 16 anos de idade quando foi chamado para auxiliar o Galileu. O Galileu tinha ficado cego e precisava de um secretário para ler carta, escrever correspondência, ajudar ele numa série de coisas. E esse Viviani, que era um jovem muito talentoso para matemática, foi arranjado para acompanhar o Galileu. E ele ficou junto com o Galileu até a morte do Galileu, por uns 3 anos possivelmente. É possível, não é impossível, que o Galileu tenha contado isso para o Viviani. E não para mais ninguém. Impossível não é. E nessa circunstância nós ficamos por aí mesmo. É o mais que se pode dizer. Aliás, eu devo dizer que há um outro episódio famoso, também mencionado, que segundo o qual ele teria feito experiências no alto da Torre de Pisa para ver se pesos diferentes caem ou não no mesmo tempo. Galileu também nunca mencionou essa subida na Torre de Pisa, nem nas suas obras, nem nas suas cartas. Isso só aparece na biografia dele do Viviani. Será que ele só contou isso para o Viviani? Bom, esse fato é puramente, vamos dizer assim, de curiosidade, porque outros já fizeram antes do Galileu essa experiência. Eu já falei aqui que 1000 anos antes do Galileu, João Filopons de Alexandria já tinha dito que essa história da Aristóteles é bobagem. Que todo mundo é fácil perceber que 2 pesos diferentes não caem no tempo de queda, não é proporcional ao peso. Inclusive, um cientista chamado Simon Sterling, um holandês, fez essa experiência de fato, com 2 pesos de 1,30 quilos, para mostrar que o tempo de queda não está na relação de 30 para 1 nunca, é óbvio. A experiência é óbvia, é claro. Não tem importância na história dessa ciência. É apenas um daqueles episódios que são propalados porque eles têm interesse jornalístico. Imagina, Galileu, a Torre Inclinada de Pisa tem um simbolismo muito especial, todo mundo gosta de falar nisso. Mas ele teria feito isso em 1591, por aí, quando ele estava como professor em Pisa. Muito bem. O Galileu, então, ficou estudando medicina e dizem que um dia, ele, por acaso, assistiu uma aula de geometria, ficou muito entusiasmado e resolveu se dedicar à ciência. O pai dele parece ser muito relutante para dar o consentimento. Achava que aquilo não ia dar certo. Mas o Galileu obteve o consentimento paterno, foi estudar ciência e largou a Universidade de Pisa sem obter qualquer diploma. Não tinha mais dinheiro, possivelmente, e ele foi para Florença, onde a família tinha se estabelecido. Em Florença, ele estudou sozinho e publicou 2 obras. Uma sobre a balança hidrostática e outra sobre os centros de gravidade. Essas obras, da autoria exclusiva dele, tiveram uma boa aceitação e ele foi convidado a voltar para Pisa
para ser professor. Era um cargo honroso, principalmente uma vez que ele não tinha nem completado o curso, mas era mal remunerado. E o Galileu, justamente nessa época, começou a ter muita dificuldade financeira. Primeiro o pai morreu e deixou para o Galileu um legado pesado. Ele tinha que sustentar a mãe, tinha que pagar o dote do casamento da irmã, que o pai não tinha acabado de pagar, tinha que se sustentar, ainda tinha que ajudar o irmão que era músico, mas não era bem sucedido. Ele tinha um irmão que era músico. Foi morar lá na Alemanha. E aí o Galileu ficou dando aulas em Pisa um certo tempo, e ele arrumou, com esse Guidobaldo Belmonte, que era um marquês, era amigo dele, um cargo em Pádua. Pádua era um cargo melhor, mais bem remunerado, e o Galileu então foi ser professor em Pádua. Pádua pertencia à República de Veneza, na época. Ele ficou os 18 anos em Pádua, mais ou menos. Foi um período, dizem que o período mais feliz da vida dele, onde ele estudou muito, fez muita coisa e publicou pouco. Acredita-se, hoje mesmo, você tem certeza hoje, que os seus estudos principais sobre a queda livre e sobre o movimento acelerado foram feitos em Pádua, mesmo que publicados depois. Ele concebeu, durante a estada em Pádua, uma série de coisas que ele iria divulgar em obras posteriores. Bem, em Pádua ele arrumou uma amante, era uma mulher de Veneza chamada Marina Gamba. E dessa amante ele teve 3 filhos. Uma mulher que nasceu em 1600 chamada... Como é o nome dela? Agora me escapa. A segunda chamada Lívia. E a terceira, a primeira nasceu em 1600, 1601 nasceu a outra mulher, em 1606 nasceu um filho, homem, que ele deu o nome de Vicenzio. Bem, essas 2 mulheres, ele, assim que ele saiu de Pádua, ele largou a amante em Pádua e levou os filhos. A amante casou-se logo depois que ele saiu. Aliás, com a aprovação total do Galileu. Mas ele então levou os 3 filhos quando ele foi para Florença, bem depois. E naturalmente que ele meteu as 2 filhas logo num convento. Bem, naquela época, vocês entendem que uma mulher estava destinada ao casamento. A procriação, obviamente. Não é? Uma mulher ficar solteirona, só se ela fosse uma mulher rica, do importante, que pudesse dar a esse luxo. E, inclusive, você tinha que pagar o dote, naquela época, para você, vamos dizer assim, arrumar um pretendente adequado, não vou dizer, mas um pretendente que você julgasse adequado, você tinha que dar um dote, tinha que pagar. Não é? E esse dote dependia das circunstâncias. E a filha do Galileu eram ilegítimas. Para você casar uma filha ilegítima, bem, se você fosse um duque de Florença, era fácil. Compreende? Tudo bem, você arrumaria logo uma porção de pretendentes. Mesmo que a filha fosse ilegítima, isso passaria despercebido, tudo bem. Mas filha do Galileu é diferente. E o Galileu não tinha dinheiro. Então, o que ele fez? Meteu as filhas no convento. E é curioso o destino das filhas dele. A filha mais velha entrou no convento com o nome de Maria Celeste. Ela adotou esse nome em homenagem aos trabalhos de astronomia de Galileu. A outra, chamada Lívia, adotou o nome de irmão, que é Arcângela, se não me engano. Eram mulheres completamente diferentes. Em temperamento e em visão da vida. Essa filha mais velha, ela foi uma freira exemplar.
era uma mulher realmente dedicada ao convento, perfeitamente adaptada à vida do convento. Era uma mulher prestativa, que fazia tudo que para o convento. Ela trabalhava, ela era médica do convento, ou pelo menos dentro do que havia de medicina na época. Ela que cuidava de todas as irmãs. Ela nunca foi superiora, porque ela morreu muito jovem, com 34 anos de idade. E foi um tremendo choque para o Galileu, porque essa filha mais velha manteve uma correspondência com o Galileu muito longa. Existe um livro chamado A Filha de Galileu. E esse livro tem, eu li o livro, ele tem uma série de traduções de cartas, trocadas entre os dois. As cartas para o Galileu foram preservadas, houve muitas delas. As do Galileu para a filha desapareceram. Acredita-se que quando a filha morreu, se chama Hipótese, a superiora do convento mandou queimar todas as cartas. Você entende por quê? Quando Galileu, a filha dele, escrevia para o pai, e ela muito devotada ao pai, ela costurava roupa, engomava a roupa do Galileu, procurava remédios para o Galileu. Inclusive, quando o Galileu foi preso pela Inquisição, ela manteve uma correspondência com o pai, onde ela, sem criticar a igreja, nem mencionar, ela fazia o possível para consolar, estimular o pai. Compreende? Até se você ler aquilo, é uma coisa emocionante nesse sentido. Os esforços que ela fazia, que o Galileu ficou muito deprimido com a condenação. E ela escrevia para o pai, procurando animar ele, procurando mostrar as oportunidades que havia, que a situação não era tão ruim assim, etc. Inclusive, ela fez uma outra coisa. Quando o Galileu foi preso pela Inquisição, o Galileu foi levado à força para Roma. Ela ficou com as chaves da casa. E ela deu as chaves da casa e dos armários para dois amigos de confiança, para eles fazerem uma vistoria na casa do Galileu e destruírem qualquer documento incriminador. Quer dizer, ela tomava essa atitude, discretamente, mas ela protegia muito o pai dela. Inclusive, você lê as cartas dela têm uma dedicatória assim: Ilustríssimo e amantíssimo senhor pai. E ela só escreve assim: sua dedicada filha, não sei, uma coisa assim. A irmã dela era o contraste. Ela, possivelmente, não gostava de ser freira, tinha um temperamento horrível, dizia que estava sempre doente, não podia aceitar nenhum encargo no convento, porque ela não fazia nada. Inclusive, nas cartas para o Galileu, da irmã, há vários episódios que se referem a esse fato, que a irmã não pode assumir nenhuma das atribuições que as freiras precisavam, porque ela se recusava a fazer qualquer coisa direito. É um desastre como freira, para você ver como é a situação. O outro filho, o Vicenzio, o Galileu, não botou no convento, claro, é óbvio. Naquela época, você tinha que ter um descendente do século masculino. E, inclusive, ele conseguiu, parece, com o Duque de Florença, até legitimar o filho. Inclusive, procurou até um cargo de cônego para o filho ganhar dinheiro, arrumar dinheiro. Ele não era, de maneira nenhuma, isento desse tipo de coisa. Tá bom. Bem, então ele estava em Pádua, e no fim da estada em Pádua, aconteceu um incidente fundamental. Galileu, naquela época, era uma pessoa, já tinha o quê? 40 anos de idade, mais, 45 anos de idade, por aí. E ele era um indivíduo, professor em Pádua e tal, mais ou menos conhecido, mas não era nenhuma notoriedade. E aconteceu em 1609 que ele soube que alguém na Holanda tinha feito um telescópio. Ele mesmo diz que foram os senhores de Flandres, da Bélgica, que contaram a ele esse fato. E ele ficou muito entusiasmado e construiu para si mesmo um telescópio refrator. O telescópio dele era uma luneta terrestre.
a objetiva era plano convexa e a ocular era plano côncava. Na luz de Kepler, as duas lentes são convexas. A imagem está invertida. E ele construiu um instrumento que aumentava 8 vezes, mais ou menos. Ele depois foi melhorando, conseguiu um que aumentava 30 vezes. E ele poderia ter ganho um bocado de dinheiro vendendo lunetas astronômicas. E ele de fato fabricou várias lunetas. Algumas para ele e as outras para ele dar para príncipes importantes que lhes propiciassem um lugar melhor, mais dinheiro. Não se furtava esse tipo de atitude. Inclusive ele, enquanto estava lá em Pádua, ele construiu um instrumento que ele chamou compasso geométrico e militar. Esse instrumento, existe um exemplar dele no Museu de Florença. É um compasso com duas pernas, pelo que se vê, com uma parte curva, um cursor. E esse compasso, segundo o Galileu, que vendia o compasso e vendia as instruções para usar separado, ele não era bobo, ele contratou um artesão para fabricar o compasso, que segundo ele podia fazer o quê? Calcular juros compostos, extrair raiz quadrada e calcular a quantidade de pólvora para todos os canhões. Sim, a elevação do canhão, a quantidade de pólvora que põe, tudo tinha uma espécie de uma regra de cálculo. E ele, com compasso geométrico militar, ele tentou vender para ganhar dinheiro. Bom, ele precisava de dinheiro. Bom, e também ele alugava quarto para estudante, fazia o diabo para arrumar dinheiro. Bom, aí ele teve a ideia de olhar para o céu com aquele instrumento e fazer uma série de observações. Devemos dizer, a bem da justiça e da verdade, que na mesma época outras pessoas faziam a mesma coisa. O Thomas Harris, na Inglaterra, estava olhando o céu, inclusive a Lua, acompanhando a Lua. O Simon Marius, na Alemanha, estava fazendo isso. O Christian Scheiner estava fazendo isso. O Johannes Fabricius estava fazendo isso. O grande mérito do Galileu é que ele não só observou as coisas, mas ele procurou tirar conclusões. O que isso implicava? Então, a primeira observação que ele fez foi para a Lua. E ele olhou e viu que a Lua tinha um relevo semelhante ao da Terra. Tinha cratera, tinha monte, tinha planícies que chamavam de mares. Até hoje nós chamamos de mares. As regiões escuras da Lua que são planas. Tinha crateras e planícies. Ele, inclusive, pelo tamanho da sombra, quando a luz do sol era oblíqua, ele estimou a altura dos montes da Lua. Esse resultado era, para a época, uma novidade muito grande, porque a convicção entranhada é de que a Lua é lisa e polida, porque é um objeto divino. Objetos divinos são esféricos, lisos e polidos, que é a forma mais perfeita. Como você vai imaginar que Deus vai fazer um planeta todo esburacado? Só na Terra. Aqui está cheio de pecador mesmo, então isso se justifica. Mas na Lua, não. Deus não vai fazer uma barbaridade dessa. As esferas são globos esféricos, cristalinos, lisos e polidos. E o Galileu, inclusive, fez uma observação, inclusive ele deu um argumento muito interessante. Ele disse o seguinte: se a Lua fosse lisa e polida, nós só veríamos uma mancha luminosa no centro da Lua. De fato, se você pega um globo absolutamente liso e polido e ilumina, ele aparece uma mancha luminosa no centro, que é onde reflete a luz para você. A luz que bate na parte oblíqua vai para fora. Se o disco aparece todo iluminado, é porque ele espalha a luz. Ele não é liso e polido, ele espalha em todas as direções. Muito claro isso. Esse resultado, muito importante, o Galileu obteve. E o segundo resultado que ele obteve logo foi observando Júpiter. O Galileu observou que perto de Júpiter tinha 4 estrelas.
Mas nas noites seguintes, o Júpiter andava. As estrelas também andavam acompanhando, mas numa ordem diferente. Não mantinha a posição fixa em relação às demais estrelas. E ele observou continuamente isso e viu que as estrelas passavam de um lado para o outro de Júpiter. E descobriu que Júpiter tinha 4 satélites. Isso na época era uma coisa fantástica. Imaginava que o centro de todos os movimentos planetários é a Terra. Como é que alguém vai girar em torno de Júpiter? E que estrelas são essas que não são fixas? Fantástico. E isso é um resultado fundamental. E o Galileu, naturalmente, publicou esses resultados. E, inclusive, ele, que não era bobo, fez uma demonstração do telescópio para o Senado de Veneza, chamando a atenção para a importância daquilo nos combates navais. Veneza era uma potência naval. Então, a vantagem de ter um telescópio, você veria o navio inimigo muito antes. Inclusive, isso foi uma coisa bem recebida, e o Galileu teve o salário aumentado, e, inclusive, a cátedra dele foi dada em perpetuidade, foi uma cátedra vitalícia. Não é? E o Galileu continuou observando, mas, nessas apuras observações, ele resolveu deixar Pádua e ir para Florença. Apesar das vantagens que tinha recebido e do conselho dos amigos. Amigos dele aconselharam ele a ficar em Pádua, dizendo que ele estava muito respeitado agora, que tinha uma cátedra vitalícia que era muito bom, que ele tinha acabado de receber um aumento substancial de salário. E uma outra coisa, que Veneza era mais seguro para ele, porque era mais independente da Igreja de Roma. Note-se que naquela época, 1609, Galileu foi processado em 1630 e poucos. Em 1609 já se dizia para ele, olha, é melhor que você fique em Pádua para pertencer a Veneza. Veneza é mais independente da Igreja romana, porque achavam que essas descobertas já podiam criar algum conflito religioso. Mas o Galileu não quis, foi para Florença para ser matemático da corte do Grão-Duque de Toscana, Cosimo II. Naturalmente, o Galileu queria dinheiro, sem dúvida, e queria um cargo que deixasse tempo livre para ele fazer o que quisesse. Inclusive, nessa ida para Florença, ele arranjou um jeito de ser considerado professor extraordinário em Pisa, sem obrigação de dar aula nem de morar na cidade. Bom, inclusive tem uma carta onde ele diz o seguinte para o amigo dele: olha, mesmo uma república importante, generosa, como Veneza, onde ele estava, não será capaz de me dar um emprego que não tenha alguma retribuição a fazer. Ele queria uma coisa que não se fazia nada. Inclusive, ele aproveitou um jeito de, vamos dizer assim, remunerar o Duque de Florença. Ele chamou as quatro satélites de Júpiter de Sidera Mediceia, as estrelas dos Médici, porque o Duque tinha 3 irmãos da família dos Médici. Então, cada irmão seria uma daquelas estrelas. Não é? Era uma forma de pagamento, vamos dizer assim, de prestígio. Naturalmente que esses nomes foram esquecidos. E os nomes que nós usamos hoje, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram dados por um astrônomo chamado Simão Mário. Esses nomes têm procedência mitológica. Io, Europa e Calisto foram amantes de Júpiter. E Ganimedes era como é que se diz? O copeiro do Olimpo, que entregava lá para os deuses o manjar divino, etc. e tal, que ele servia lá.
de maneira que os nomes do Galileu caíram em desuso. Mas ele não deixou de tentar dar uma compensação, né? Então, ele continuou a fazer observações em Florença. Continuou com o seu telescópio e ele observou Saturno, por exemplo. E ele descobriu que Saturno é um planeta muito esquisito. Ele não parecia esférico. Tinha umas protuberâncias laterais que ele não sabia dizer o que era. Inclusive, ele notou que depois de algum tempo a protuberância sumia. É quando a Terra cruza o plano dos anéis. Você vê os anéis de lado, eles são muito finos, você não vê nada. Só vê um disco de Saturno. Mas o instrumento dele não permitia identificar claramente os anéis. Foi Christian Huygens, em 1757, que identificou a natureza dos anéis de Saturno. Bem, além dos anéis de Saturno, Galileu observou as estrelas do céu e observou que havia muito mais estrelas do que se imagina, que havia regiões luminosas que pareciam uma luminosidade difusa e que, na verdade, era um grande aglomerado de estrelas próximas. Inclusive, ele fez mais uma coisa importante para a época. Ele mostrou com a luneta dele que, mesmo com o instrumento, você não conseguia medir notar o diâmetro da estrela. Não conseguia, nem com o instrumento. Isso é uma indicação que a estrela estava muito longe. E isso favorecia a ideia de Copérnico, de que as estrelas estão muito longe e, por isso, o movimento terrestre não percebe a oscilação das estrelas refletida pelo menos em torno do Sol, que era um argumento contra as ideias de Copérnico. Bom, além de observar as estrelas, ele fez mais uma coisa fundamental: as manchas solares. Mancha solar é uma coisa que alguém já deve ter visto antes de Galileu. Porque elas podem ser vistas a olho nu. Pode ser vista se você tem um dia bem nublado, em que você possa olhar para o sol. É possível ver a olho nu. Mas se alguém viu, não anotou, não deixou memória. E depois, essa visão é uma visão transitória. Depois o sol está brilhando de novo, você não pode ver mais nada. E o Galileu conseguiu, com a luneta dele, observar as manchas do sol. Outros também observaram. Inclusive um padre jesuíta chamado Cristóvão Scheiner. Ele também observou. Mas os jesuítas diziam que essas manchas são satélites em torno do Sol, para não macular o disco solar, para o disco não ter mancha. Já chega a Lua, compreende? Entendam. Bem, e o Galileu mostrou que isso não é verdade. Por quê? Primeiro, as manchas não têm forma fixa, elas variam, sabe, de forma. À medida que elas vão evoluindo, a forma da mancha pode variar, o tamanho também. Segundo, as manchas podem desaparecer também. Segundo, que todas as manchas, vejam só, se movimentam no sentido de um certo paralelo do Sol. E isso indica que o Sol gira. Então ele observou a rotação do Sol. O Sol gira em torno de um certo eixo. Por que não a Terra também? O Sol faz isso. Bem, e, finalmente, ele fez mais uma observação transcendental também, que é a seguinte, eu vou contar a história. O Galileu, ele estava observando Vênus. E com a luneta astronômica, você consegue ver que Vênus tem fases. Com a olho humano é impossível ver isso. Inclusive, um argumento dado contra as ideias de Copérnico era o brilho de Vênus, que não estaria de acordo
com a distância dada por Copérnico. Acontece que eles não sabiam que Vênus não era brilhante o disco inteiro. Ele tem fases como a Lua. De maneira que quando ele está numa fase crescente, só metade de Vênus é brilhante. E o Galileu observou isso, notou. E ele resolveu, por sugestão de um discípulo dele, chamado Benedetto Castelli, que era um padre beneditino, um amigo do Galileu, um discípulo do Galileu, observar um ciclo inteiro de fases de Vênus. Por uma razão muito simples. Se Ptolomeu tivesse certo, Vênus estaria sempre entre a Terra e o Sol. E Vênus nunca poderia ficar cheia. Se Copérnico tivesse certo, Vênus poderia estar entre a Terra e o Sol e além do Sol também. E Vênus poderia ficar cheia. E ele queria observar todas as fases de Vênus. Mas, para Ptolomeu, a situação era a seguinte: a Terra, planeta fictício, Vênus e Sol. Então, Vênus sempre está perto do Sol. Para Copérnico, a situação é outra: é Sol, Vênus e Terra. Logo, para quem está na Terra, Vênus pode estar entre a Terra e o Sol, ou além do Sol também. Isso diz o seguinte: se Ptolomeu tivesse certo, Vênus nunca ficaria cheia. Só teria a Vênus minguante, crescente, nova. E se Copérnico tivesse certo, haveria a Vênus cheia. E o Galileu queria observar um ciclo de fases inteiro, mas ele tinha medo que alguém estivesse observando também e descobrisse isso antes dele. E ele queria garantir a prioridade da descoberta. O Galileu era muito sensível à questão de prioridade de descoberta. Bom, então ele lançou mão de um artifício. Ele publicou uma frase em latim que essencialmente diz o seguinte: no momento ainda não dá para que eu possa ler. É isso. O momento não é propício, ou ainda é cedo para que eu possa ler. Bom, ponto. Essa frase não diz nada. Bom, tinha um O e um Y no fim ainda na frase. Aí, ele observou as fases todas, viu que Vênus realmente ficava cheia, e aí ele disse: eu já sabia disso antes, quer ver? Peguem essa frase, troquem a ordem das palavras, e aparece a seguinte frase: a Lua imita a forma da mãe dos amores. A mãe dos amores é Vênus. Que tal? É uma maneira esperta de você garantir a sua prioridade, publicando uma coisa que não significa nada, porque se Vênus não ficasse cheia, ele esquecia aquela frase. Se ficasse, eu dizia: eu já sabia disso antes, tá? Quer ver? Olha aqui, e esse O e esse Y que sobraram, é que não couberam no anagrama certo. Sobraram duas letras. Por isso que vai aparecer um O e um Y lá no fim. Porque ele não conseguiu fazer um anagrama perfeito, porque ele queria, então teve que arrumar umas letras lá mais. Tudo bem. Então, esse resultado é um resultado fundamental. Ele mostra que o sistema, a disposição planetária do sistema de Ptolomeu não é correta. A de Copérnico, pelo menos, está de acordo. Bem, para falar a verdade, no sistema de Tycho Brahe também isso acontece. Tycho Brahe é Copérnico visto da Terra, essencialmente. Mas o Galileu detestava o Tycho Brahe por alguma razão. Ele nunca mencionou o sistema do Tycho Brahe, nas discussões dele. Ignorava. Bom, inclusive defendeu uma série de ideias erradas, onde o Tycho Brahe estava certo.
e o Kepler também. Bem, bom, aí o Galileu vem para Roma, primeiramente aparece em Roma, traz o seu instrumento, faz uma demonstração do instrumento, com grande sucesso, com exceção de alguns convictos que se recusaram a olhar, achando que era coisa do demônio, possivelmente. Alguns não sei o que os guerreiros lá, mas ele fez demonstração, inclusive fez uma demonstração para o observatório jesuíta do Colégio Romano, com muito sucesso. Eles olharam e viram que realmente existe satélite de Júpiter e tal. A Lua realmente apresenta aquelas características. Inclusive, alguns renitentes vi com a hipótese de que a Lua realmente não tem montanha, porque ela está coberta de uma matéria especial transparente, que é esférica e lisa. Exatamente. E o Galileu respondeu, o que era típico, com a ironia típica dele, as montanhas são muito maiores ainda do que as que eu vi. Porque elas são feitas dessa matéria que você inventou e que ninguém pode enxergar. Bem, o Galileu era um indivíduo sarcástico, irônico, não há dúvida. Ele vem em Roma, faz um grande sucesso, e a única pessoa que não gosta parece que é o embaixador da corte de Florença, chamado Piero Guicciardini, porque ele escreve para o duque de Florença dizendo que o Galileu pode se meter em encrencas com a igreja e que isso seria muito ruim para o duque ter uma pessoa da corte dele com suspeita de heresia. Bem, o Galileu volta para Florença muito feliz, trabalha muito em Florença ainda, escreve uma obra muito importante sobre os corpos que flutuam na água. É curioso que na época do Galileu ainda havia dúvidas sobre o princípio de Arquimedes. Caramba, 1700 anos depois. E o problema era o seguinte, é que as pessoas interpretavam erradamente essas experiências. Por exemplo, você pode pegar uma folha, botar na superfície da água e ela boia. Pode. Você pode pegar uma raspinha de madeira muito fina, botar com cuidado em cima da água e boia. Você pode até pegar uma agulha de costura, botar deitada em cima da água com muito cuidado que ela flutua. Mas isso chama-se tensão superficial. E o Galileu chama atenção para esse fato, que o princípio de Arquimedes vale para os corpos totalmente imersos e que a superfície da água tem propriedades diferentes do seu interior. Havia alguns indivíduos que diziam que o gelo flutuava em cima dos lagos porque ele era chato e as coisas chatas não afundam. E o Galileu fez experiências. Pegou vários pedaços de gelos, chatos ou não, afundou na água, largou e mostrou que eles subiam. E fez mais uma experiência muito bonita. Essa é bonita mesmo. Ele pegou uma bola de cera, um pouquinho mais leve do que a água. Encheu essa bola de grãos de chumbo, tipo uma bolinha de chumbo, até que ela afundasse e fosse para o fundo. Aí dissolveu sal na água para aumentar a densidade da água e à medida que ela vai ficando mais densa, a bola sobe. E ele escreveu um livro sobre isso, sobre os corpos flutuantes. Então, ele ficou lá em Florença, trabalhando bastante duro. Como Carlos depois publicou uma obra famosa, o Sidereus Núncios, chamado Mensageiro das Estrelas, onde ele tem, essa obra sobreviveu graças a Deus, ele tem todos os desenhos da Lua que ele fez e tem o desenho do aspecto de Júpiter e seus satélites
em vários dias consecutivos. Inclusive, através desses desenhos do Galileu, os astrônomos modernos conseguiram reproduzir o céu naquela época do Galileu e comparar com o que o Galileu estava desenhando. Você pode, usando métodos astronômicos, você recuperar o céu. Tem computador, tem programa para isso já. Você tecla lá o programa e aparece o céu na época que você quer. Então, olhando o céu na época, nos dias marcados por Galileu, eles descobriram que o Galileu marcou uma estrela. E essa estrela era o planeta Netuno, que o Galileu viu, mas não identificou o caráter planetário de Netuno. Bem, então está lá o Galileu em Florença, metido lá com as coisas que ele está fazendo, quando acontece um incidente que teria importância terrível na sua vida. Em dezembro de 1613, se não me engano, alguma data, num jantar no Palácio do Duque de Florença, em Pisa, a mãe do Duque, a grande-duquesa Cristina de Lorena, que era uma mulher muito católica, muito piedosa, perguntou para o padre, discípulo de Galileu, se Copérnico estava ou não em contradição com a Bíblia. E esse padre, o discípulo famoso de Galileu, que era professor em Pisa, de matemática em Pisa, por indicação do Galileu, chamado Benedetto Castelli, ele escreveu uma carta para o Galileu, contando o fato e pedindo a opinião do Galileu. E o Galileu escreveu 2 cartas. A primeira ao próprio Castelli, a segunda, um pouco de bocado depois, dedicada à carta à grande-duquesa Cristina de Lorena. Não havia uma carta, é um manuscrito de 50 páginas. Bem, e vamos dizer, calma, nessas cartas, o Galileu expõe o seu ponto de vista, eu vou ter que acabar, bom, não importa se eu posso parar, isso é um momento importante, sobre Copérnico e a Bíblia. E ele escreve sobre teologia, não sobre astronomia. Ele escreve como um teólogo. Os argumentos que ele dá, hoje parecem muito razoáveis e muito racionais. Na época não seria bem assim. É importante lembrar que o Concílio de Trento, que fez a contra-reforma da Igreja Católica, resolveu, numa das suas resoluções, que a interpretação das Sagradas Escrituras é privilégio exclusivo da Santa Amada Igreja. E que ninguém, baseado nas suas convicções ou na sua filosofia, pode ter a ousadia de fazer coisa diferente. Aí o Galileu estava entrando num terreno ruim para ele. Estava fazendo teologia, sem ser teólogo, sendo leigo, mas contrariando os ditames do Concílio de Trento. E o Galileu, muito simplesmente, escreve o seguinte, eu vou tentar resumir o que ele diz, é uma coisa enorme. Ele fala o seguinte, olha, primeiro, ele acredita que a Bíblia é divinamente inspirada e é a palavra de Deus, e ela não pode conter erro. Bom, tudo bem. Aí ele diz o seguinte, que como Deus, naturalmente, deu ao homem a inteligência, o raciocínio, a capacidade de percepção, então as observações astronômicas devem estar de acordo com a Bíblia. Até aí, ele não chegou a lugar nenhum, tudo bem. O problema começa quando ele diz o seguinte, que a Bíblia é um livro escrito para todo mundo ler. Sendo escrito para todo mundo ler, e para ser fácil a compreensão, ele é escrito numa linguagem correspondente à observação de um observador terrestre. Certo?
Quer dizer, ele fala numa linguagem facilmente compreensível para um indivíduo da Terra que está olhando a aparência do céu. E a Bíblia não é um livro científico. Inclusive, ele cita uma frase que ele diz ter ouvido do cardeal Barônio. O cardeal Barônio é um cardeal famoso, já falecido, bibliotecário do Vaticano, que teria dito o seguinte: a Bíblia nos ensina como se vai para o céu e não para onde o céu vai. Bom, o cardeal já tinha morrido, bom, tudo bem. E ele insiste nesse fato, de que como a Bíblia não é um livro de ciência, e ele diz mesmo a Bíblia pouco menciona astronomia. Se fosse de astronomia, ele viria falar muito de astronomia, mas não é para isso. Então, deve-se entender que a linguagem da Bíblia contém uma série de imagens, metáforas e alegorias típicas da linguagem falada. Por exemplo, na Bíblia está escrito a mão de Deus. Não. Você quer dizer a vontade de Deus, a ação de Deus. Isso é uma metáfora que você está usando. A Bíblia fala na tenda dos céus. Não é tenda, quer dizer esfera celeste. Tenda é uma maneira alegórica de você fazer uma associação de metáfora, dizendo o abóbora celeste. Inclusive, tem trechos na Bíblia onde está escrito que Deus se arrepende. Bom, na verdade, Deus não pode se arrepender, mas isso aí é a maneira pela qual o indivíduo está interpretando a ação de Deus, não é que Deus se arrependa. Então, baseado nessas forma alegórica de falar e nessa destinação para simplificar a leitura, ele diz que a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de religião. E que as coisas devem ser interpretadas de uma maneira que evitando interpretações literais. E ele mesmo diz o seguinte, aliás, conformidade e ousadia, diz o seguinte, que se você for interpretar a Bíblia literalmente, as pessoas poderão fazer um grande mal às suas almas ao se convencerem, por observação, de coisas que está escrito que são pecado a acreditar. Ou seja, que se você se convence pela observação de uma coisa e na Bíblia está escrito que acreditar nisso é um pecado, isso vai criar um conflito que é prejudicial à alma humana. Muito bem. Inclusive, pena que não tinha tempo, mas não tem importância. Inclusive, ele discute o famoso diálogo de Josué. O diálogo de Josué é uma passagem do Antigo Testamento onde Josué está numa batalha contra os amoreus. E ele está ganhando a batalha, mas para ele obter a vitória completa, ele precisa de luz. E está escurecendo. Então ele pede a Jeová que pare o sol e a lua. É o chamado dia longo de Josué. Né? Então ele fala, sol fique em Gabaon e tu lua no vale de Ajalon e não sei o quê. Então o sol e a lua param, continuam tendo luz e ele consegue ganhar a batalha. Esse era um argumento usado a favor da imobilidade terrestre, claro. Se Deus mandou o sol e a lua pararem, é porque eles se movem, e não a Terra, claro. E o Galileu diz o seguinte, que se fosse a usar esse argumento, então também não se podia acreditar em Ptolomeu. Porque diz o seguinte, o Sol e a Lua têm, a grosso modo, dois movimentos. Um movimento, que é o movimento diário da rotação terrestre, segundo Copérnico, e um outro movimento, que é o movimento em torno circular. Um ano para o Sol, um mês para a Lua. O que interessa aí é o movimento diário, que é o mais rápido, que tem que parar. Então, vamos dizer assim, Josué devia ter dito, pare a esfera das estrelas. Porque esse movimento é o movimento que acompanha a esfera das estrelas. Por que ele não falou pare a esfera das estrelas? Se parar o Sol e a Lua, dá uma desorganização completa. Porque os planetas todos continuarão acompanhando as estrelas. Então, inclusive, ele vai ainda mais longe, com mais audácia, dizer o seguinte, que Josué menciona que o Sol está no meio do céu.
Ele disse, então, Copérnico é que está certo, porque Copérnico diz que o Sol está no meio do sistema solar. Porque ele não pode estar no meio do céu. Porque se estivesse no meio do céu, ele não precisaria mandar parar o Sol parar. Tinha luz bastante ainda, durante todo o crepúsculo. Compreende? Então ele escreve essas coisas todas. E essas cartas, que embora cartas pessoais, foram circuladas e caíram em mãos não muito convenientes. Então aconteceu o seguinte, um padre, era beneditino, se não me engano, chamado Catini, ele foi no púlpito e desancou o Galileu e o Copérnico, inclusive chamando eles de uma série de ofensas, de herege disso, daquilo, não sei o que lá. Houve um escândalo, o superior da ordem advertiu o padre e até pediu desculpas para o Galileu pela violência. Mas aí um outro chamado Lorini, um outro beneditino, então ficou de posse da carta de Galileu a Castelli e levou para a Inquisição. Quando a Inquisição viu aquilo, o Papa viu aquilo, aquela carta daquele jeito, ela chamou o tribunal da Inquisição para fazer uma análise do que estava lá. E a Inquisição, obviamente, definiu que acreditar no movimento da Terra em torno do Sol e que a Terra não está parada é herético, é absurdo em filosofia, em religião, é isso e aquilo, não pode acreditar nem ensinar esse tipo de coisa. Ponto final. Inclusive, foi nesse momento em que a Inquisição censurou a obra de Copérnico. Até então, a obra era livre. Ninguém tinha se preocupado em censurar Copérnico. E aí a situação do Galileu não ficou boa. E ele veio em 1615, fim de 1615, ele veio a Roma apresentar suas ideias. E ele ficou na embaixada de Florentina, reuniu um monte de pessoas para discutir. E o embaixador florentino, preocupado, dizia que o Galileu está veemente e imprudente demais. Inclusive, ele está tão entusiasmado com essas coisas que ele não está percebendo as consequências que isso pode acontecer. De ele ser condenado pela Inquisição e o Ducado de Florença fica mal, porque ele albergou, ele aceitou, ele teve na sua corte um herege esse tempo todo. Não é? E aconteceu, então, que o Galileu foi chamado perante o cardeal Bellarmino, aliás, São Roberto Bellarmino. E o cardeal Bellarmino, que era um importante membro da Inquisição, chamou o Galileu para fazer uma advertência ao Galileu. Esse é outro problema. O que eles falaram entre si, não sabe. É desses mistérios que não teve gravação que permitisse saber. O que se sabe é o seguinte: sabe-se as opiniões do cardeal Bellarmino sobre o assunto, porque um padre chamado Paolo Foscarini, ele escreveu um livro e ele menciona Copérnico. Ele mandou uma carta para o Bellarmino perguntando a opinião dele sobre a situação de Copérnico. E o Bellarmino escreve uma carta para o Foscarini, muito bem educada, chama o cara de Vossa Reverendíssima, então tudo bem. E ele diz somente o seguinte, que você dizer que se você, mantendo o Sol parado e a Terra em torno do Sol, você reproduz o que está acontecendo, está tudo bem. Isso é coisa dos matemáticos. Ele, inclusive, diz até erradamente que isso é também o que Copérnico pensava. Não é, de maneira nenhuma. Agora, você não pode dizer que isso é que está realmente acontecendo, porque aí você compraria as Sagradas Escrituras. Não tem dúvida. Ele, inclusive, diz o seguinte: se houver uma prova de que a Terra está parada, porque a Terra gira em torno do Sol,
Então nós devemos ter muito cuidado, nós não estamos entendendo o texto da Escritura. Mas eu nunca vi essa prova, nem acredito que exista. Ponto final, diz isso. Bem, bom, inclusive ele me mencionou outra coisa curiosa. Ele diz o seguinte: se você está saindo de um navio, você pode olhar para o porto e dizer assim: o porto está indo embora. Mas isso aí é a linguagem do poeta. Todo mundo sabe que o porto está parado, que o navio é que está andando. Essa é a linguagem do poeta, que isso é um verso que aparece na Eneida de Virgílio. Virgílio fala assim: pegamos um navio, e o navio foi saindo, nós então vimos o porto correr para longe de nós. Geralmente ele é poeta que fala assim. Bem, e aconteceu o seguinte, que o Galileu teve uma entrevista, não sabe o que aconteceu, mas começou a haver boatos que o Galileu tinha sido censurado, tinha sido ter que fazer penitência. O Galileu pediu ao cardeal Bellarmino um atestado, e o cardeal Bellarmino deu. Esse documento existe até hoje. Está escrito assim: eu, cardeal Roberto Cardeal Bellarmino, quase que ele diz assim, declara por devidos fins, não diz assim, mas é o que ele quer dizer. Tendo havido rumor de que o senhor Galileu tinha sido condenado pela Inquisição e mandado fazer penitência, eu esclareço que ele foi chamado perante a nossa presença aqui e ele foi advertido de que não se pode considerar a doutrina de Copérnico como verdade, não sei o que lá. E ele não teve que fazer penitência, não teve que abjurar nada, não sei o que lá, ponto final. O Galileu, de posse dessa carta, ele volta então para Florença. Bem, infelizmente eu tenho que parar o curso aqui. Nas minhas notas tem o resto da história. É uma história muito complicada. Ele volta para Florença, começa a fazer uma série de coisas. Aí o Papa muda, e o novo Papa era um conhecido dele. Ele vem para Roma conversar com o Papa, é muito bem recebido, tem audiências privadas com o Papa, da qual não há gravação, mas parece que o Papa achou que tinha dito para o Galileu que Copérnico você pode tratar como matemática, como hipótese, como coisa que satisfaz a configuração do céu. Não pode dizer que é verdade. Mesmo porque o ser humano nunca pode admitir que sabe como é que Deus fez as coisas, porque Deus podia ter feito de maneiras muito diferentes, com o mesmo efeito, etc, etc. E o Galileu talvez tenha entendido uma coisa diferente. Não se sabe exatamente o que aconteceu, só tivemos especulações. Bom, infelizmente, a próxima aula é a prova, né? Certo? Certo. Quem quiser fazer o curso número 2, eu conto a história de Galileu. A história do processo, que também encerra uma série de perguntas que até hoje ninguém respondeu. E que